Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a presença de vocês no nosso webinar. Esperamos que todo o nosso evento do nosso grupo tenhamos mais participações dos membros, porque esse momento é um momento bastante proveitoso para trocarmos experiências. Então, nosso segundo webinar, ele tem um tema de casos complexos. Então, nós selecionamos um caso de reconstrução de rebordo alveolar severamente atrófico para discutir. Após 40 anos de idade, uma paciente clinicamente saudável, não fumante e com a queixa principal de melhorar o sorriso. Apresentava uma alta expectativa porque a paciente ela desejava ter dentes individualizados, apresenta um sorriso médio e um biotipo gengival espesso. Então, nessa fotografia clínica em norma frontal, podemos observar um espaço edêntulo entre os caninos e possível também de verificar uma perda dimensional em sentido horizontal nessa região. Então, já uma concavidade podemos observar e também evidenciamos nessa fotografia oclusal uma severa atrofia em sentido horizontal e um fator interessante é observar a papila incisiva, que ela apresenta uma topografia quase que por vestibular. Isso é um indicativo de que apresenta nessa região também um grau severo de reabsorção do rebordo alveolar. O que foi comprovado numa tomografia. Uma tomografia que nós podemos observar uma severa atrofia do rebordo e que eu acredito que todos concordem que devemos colocar nossos implantes no segundo estágio, ou seja, primeiramente, devemos realizar uma regeneração óssea guiada e, posteriormente, a colocação dos implantes. Mas antes de realizar esse planejamento para podermos selecionar o material, que técnica utilizar, que membrana utilizar, né, quanto tempo reabrir para poder colocarmos os implantes e quantos implantes nós vamos colocar, se vamos colocar 2 implantes ou colocar 4 implantes, são perguntas que devemos responder previamente à cirurgia. Então, esses são os objetivos que nós vamos discutir na nossa apresentação. Alguns pontos-chave bastante importantes é avaliar a área receptora. Avaliar a área em relação à morfologia do defeito e à vascularização. Nessa tomografia, pode-se observar que a morfologia do defeito ele apresenta um certo grau de concavidade. E, além disso, no pico da crista alveolar, apresentamos uma grande perda de osso medular, praticamente, a gente só consegue observar um osso mais cortical, e isso irá diminuir o potencial de vascularização desse novo enxerto. Então, esse é um fator que irá aumentar o desafio desse procedimento e tornar o procedimento um pouco complexo, né? Então, nessa tomografia, nós vimos uma concavidade, por exemplo, se iríamos indicar a fixação de enxerto em bloco, isso também poderia atrapalhar a adaptação precisa desse bloco. Além disso, essa área bastante cortical na crista alveolar também dificultaria a fixação desse bloco com parafuso. Um detalhe importante é que nós temos os picos interproximais proximais dos caninos preservados, é um defeito apenas praticamente em defeito horizontal, não é um defeito vertical, então diminui um pouco, digamos assim, a complexidade desse caso. Detalhe importante é que material nós iremos utilizar. Poderemos utilizar um material osteocondutor, seria aquele material que apenas irá formar um arcabouço para a neoformação óssea, ou um material osteoindutor, que esse material ele irá induzir as células mesenquimais indiferenciadas a se diferenciarem em osteoblastos e a produção de osso. Ou material osteogênico, que ele já tem células osteoblásticas no seu próprio enxerto e que essas células que irão iniciar a neoformação óssea. Dentro dos materiais disponíveis na literatura, podemos lançar mão de um material autógeno, de um osso autógeno. Como área intraoral, temos o mento e o ramo, principalmente. O mento
apresentam a maior quantidade de osso, o osso mais córtico medular. No entanto, devemos ter cuidado com a indicação de enxertos de bloco de mento, porque a literatura nos traz que 13% desses pacientes, após um ano, ele ainda apresenta um certo grau de parestesia. Então, isso tem que ser discutido com o paciente previamente à cirurgia. Um ramo também é uma opção, um osso mais cortical. Como áreas doadoras extrabucais, temos a crista ilíaca e o osso parietal. Outro tipo de material, o material de banco de osso, que é o material halógeno. Temos também o material xenógeno, que é o osso bovino, desproteinizado, um exemplo, que é o material, talvez, osteocondutor mais utilizado na implantodontia. Dentro dos materiais sintéticos, temos as cerâmicas bifásicas, os fosfatos, e a BMP, que é uma proteína óssea morfogenética, que dentro dos materiais sintéticos é o único que possui uma capacidade de osteoindução. Então, essa proteína, ela foi descoberta por Marshall Urist em 1965. Ele avaliou e descobriu que essa proteína, ao se ligar com a célula mesenquimal indiferenciada, ou seja, aquela célula que não sofreu ainda seu processo de diferenciação, irá induzir essa diferenciação dessa célula em que essa célula se transforme em osteoblasto. A partir daí, a sintetização e a formação óssea, em princípio, de um osso mais, uma densidade menor, um osso mais imaturo, e com o processo de remodelação óssea, torna-se um osso mais trabeculado, um osso mais maduro. Outro fator importante, que vai também relacionado com o material que você vai utilizar, é a técnica. Podemos lançar mão de uma técnica como enxertos em bloco, enxertos particulados, substitutos ósseos, ou até uma combinação dessas técnicas. Tudo isso vai depender da morfologia do defeito, como nós já explicamos, em relação à vascularização desse defeito, o tipo de defeito, se é um defeito horizontal, um defeito vertical, a complexidade desse defeito irá influenciar também na minha técnica. E um ponto-chave também importante é avaliar a área doadora. Como nessa paciente, a princípio, nós iríamos indicar um enxerto de mento para ela, mas após avaliar a área doadora, como vocês podem observar, o mento apresentava-se bastante fino, delgado, com um colabamento entre as corticais do mento, não tendo um volume ósseo suficiente para regenerar aquele defeito que nós temos na região anterior da maxila. Além disso, observe que a medular desse mento é uma medular com um trabeculado bastante espaço, então não há volume nem na cortical, nem na medular suficiente para regenerar aquela região. O ramo também nós podemos observar, um ramo bastante delgado, também com um volume ósseo insuficiente. Então, após a gente avaliar essa área doadora, nós então decidimos não utilizar enxerto autógeno dessa paciente, porque ela não gostaria de ter uma área doadora extrabucal, e nós utilizamos então a BMP, que é a proteína óssea morfogenética, associado ao osso bovino desproteinizado. Outro fator interessante é que membrana utilizar. Na literatura, para aumentos horizontais, nós temos descrito tanto o uso de membrana de colágeno, uma membrana mais maleável, uma membrana reabsorvível, e membranas não reabsorvíveis, membrana com a maior resistência, que são as membranas de PTFE, de politetrafluetileno, e as malhas de titânio, que vão promover um maior arcabouço para poder, então, ocorrer a regeneração óssea. Dentre essas duas membranas não reabsorvíveis, membranas mais rígidas, elas apresentam uma maior previsibilidade de formação óssea nesses defeitos de áreas extensas. Dentro, nós selecionamos para utilizar a tela de titânio, devido à extensão do defeito a ser reconstruído, selecionamos a tela de titânio, que tem a vantagem de ser bastante resistente, de promover um arcabouço para a formação óssea. No entanto, ela apresenta desvantagens na posição, em alguns casos, alguns estudos até a posição da tela de titânio no período pós-operatório. Ganhar tempo durante a cirurgia e
proporcionar uma melhor adaptação dessa malha de titânio, nós confeccionamos um protótipo através de cortes tomográficos da paciente. Esse biomodelo irá proporcionar um planejamento prévio de modelar essa malha de titânio. Essa malha ela fica mais modelada e nós ganhamos tempo também durante o pré-operatório. E aí, já de antemão, informar a todos que irei gravar um vídeo sobre uma dica clínica, que esse vídeo estará disponível brevemente na seção de vídeos do nosso grupo, e eu vou mostrar como a gente modela essa malha, alguns tipos nós temos de técnicas para poder modelar essa malha. Então, aí a malha já modelada, a malha realizada, e já o retalho feito na nossa cirurgia, um retalho amplo, um retalho com 2 relaxantes, um descolamento subperiosteal o mais atraumático possível para não lacerar esse periósteo, uma boa exposição da área a ser regenerada, nós podemos observar o grau de atrofia óssea, um grau de concavidade na região dos incisivos superiores. A malha sendo testada, não foi realizada nenhuma adaptação a mais do que foi feita no modelo, então a malha encaixa perfeitamente na região. Em seguida, o material que nós utilizamos, mais uma vez, utilizamos a proteína óssea morfogenética, que é um material osteoindutor, associado ao osso bovino desproteinizado, que na literatura está bem descrito que é um material que dá uma boa estabilidade no volume ósseo formado, porque é um material que praticamente não é reabsorvível, e cobrindo todo esse enxerto, uma tela de titânio, uma tela rígida, que irá proporcionar, então, o arcabouço para que ocorra a regeneração óssea guiada. Então, primeiramente, colocamos material na tela e o material também de enxerto na região, na área doadora. A partir daí, iremos fixar essa malha de titânio. É um passo também bastante importante. Fixamos com 2 parafusos, pelo menos, na lingual e 2 parafusos na vestibular, para que essa malha fique estável, impeça micromovimentações, porque caso essas micromovimentações ocorram, irá propiciar a formação de tecido fibroso em vez de tecido ósseo. Então, essa malha tem que estar bastante estável. A partir daí, nós cobrimos essa malha com a membrana de colágeno para excluir qualquer possibilidade de invasão de células epiteliais e fibroblastos para dentro do enxerto. Então, levando aí em conta o princípio da regeneração óssea guiada, cobrimos também com essa membrana a fim de diminuir a probabilidade de exposição da malha de titânio. E depois, liberamos bem esse periósteo, liberamos o retalho, porque essa sutura ela tem que ser sem tensão. Utilizamos aí diversas técnicas de sutura para que esse retalho seja posicionado nessa nova posição, mas sem tensão. Então, esse é um passo crítico para o sucesso da nossa regeneração. A paciente já 1 semana, então observem equimose na face da paciente, o lábio com bastante edema, porque esse material, a BMP, ela precisa de uma reação inflamatória importante para que ocorra todo o seu processo de neoformação óssea. Então, isso deve ser avisado ao paciente, tá? Então, sempre avisamos ao paciente para ele não se assustar e ficar preocupado, e sempre eu falo, quanto tiver um maior edema, é melhor, porque isso prova que o enxerto ele está funcionando. 9 meses já após a regeneração óssea, então observamos uma boa qualidade de tecido gengival, não observamos exposição da malha de titânio. Um fator interessante é que a BMP ela também melhora bastante a qualidade da gengiva do paciente. Então, o tecido mole também, a qualidade ela é melhorada, como podemos observar. E quanto tempo devemos esperar para reabrir o nosso enxerto? De forma geral, na literatura, de 6 a 9 meses, dependendo do tipo de enxerto ósseo. Então, quando associamos osso autógeno, esperamos em torno de 6 meses. Quando não utilizamos o material, o osso autógeno, utilizamos material osteocondutor ou até mesmo osteoindutor, esperamos um pouco mais, em torno de 9 meses.
para defeitos horizontais. Até para defeitos verticais, dependendo do caso, podemos esperar até 12 meses para a reabertura. Então, 9 meses, está aí a tomografia pós-operatória, onde observamos uma boa formação óssea. Observem a adaptação do osso em relação à malha de titânio, onde praticamente não tivemos reabsorção. Nesse corte, podemos observar o antes e o depois, o volume de osso que foi regenerado, tá? Tanto nesse sentido quanto esse corte axial, podemos verificar que o contorno da pré-maxila foi restabelecido. E a partir daí, partimos para o nosso planejamento reverso. Planejamento reverso bastante importante para poder posicionar o implante nas 3 dimensões ideais, a fim de obter um resultado estético-funcional satisfatório. Encerramento diagnóstico. A partir do encerramento diagnóstico, nós iremos confeccionar o guia cirúrgico. Então, o guia cirúrgico já é aprovado na boca do paciente. E partimos, então, para a reabertura do nosso enxerto. Observem um bom ganho da dimensão horizontal desse rebordo, uma vista frontal, e que nós não visualizamos aí os parafusos que foram utilizados, porque o osso cresceu por cima da tela. Para isso, nós utilizamos um cinzel de ação reversa para remover o osso, identificar, encontrar os parafusos, para posteriormente iniciarmos a remoção da malha de titânio. Então, a malha já é removida, também um passo que eu tenho uma dificuldade, às vezes, bastante importante de você remover essa malha pela fibrose que é formada em torno dessa malha. Então, a malha removida e observamos, então, um bom padrão de formação óssea, agora sim, com bastante osso, para posicionarmos os nossos implantes. Uma vista frontal, observe a integração das partículas do osso bovino desproteinizado ao osso neoformado. E quantos implantes eu vou colocar? Eu posso colocar 2 implantes nos incisivos laterais, eu posso colocar 2 centros, ou eu posso colocar 4 implantes. Dentro da previsibilidade e do comprimento dessa papila, os estudos mostram que papila entre implante e ponte, como vocês podem observar nesse diagrama, nessa tabela, ele é em torno de 5,5 milímetros. Enquanto que, entre implantes, essa papila, em média, tem um comprimento um pouco menor. No entanto, a paciente desejou implantes individualizados e nós partimos, então, para a colocação de 4 implantes, até porque a gente tinha espaço para isso, também em relação à distância mesiodistal entre os implantes, porque o canino dessa paciente distalizou um pouco. Então, já com o guia cirúrgico para posicionamento ideal do implante, foi realizada as fresagens e a colocação aí, depois de 4 implantes de plataforma estreita, 3,5 por 11,5, e observem que após a fresagem, nós observamos um osso bastante vascularizado, sendo um local propício para a ósseo integração. Os implantes que nós colocamos foram implante cônico. Por quê? Porque esse osso, como você pode ver nessa tabela superior, nesse gráfico, o osso, quando é utilizado, é formado utilizando a BMP, ele forma um osso inicialmente menos denso, um osso tipo 3 e tipo 4. E a partir do momento que você coloca esse implante, e esse implante recebe a carga funcional, essa densidade do osso aumenta e se equipara a um osso autógeno. Então, foram colocados 3 implantes de plataforma estreita, 3,5 por 1,5 implantes cônicos para garantir uma boa estabilidade inicial. Outro fator importante para a previsibilidade e a chance de termos papila é a distância entre o ponto de contato à crista alveolar. A partir dessa distância, quando aumenta mais do que 5 milímetros, 6 milímetros, já vai diminuindo gradativamente a possibilidade de termos papila no estudo do Tarnow. Tá? Então,
Nesse caso, nós temos aí em torno de 7 milímetros, então vimos que a probabilidade de ter papila é muito baixa. Então, devemos utilizar alguns artifícios protéticos, como alongamento desse ponto de contato, para proporcionar uma melhor estética à paciente. Mesmo que essa distância entre implantes, que deve ser maior do que 3 milímetros, ela for preservada. Então, aí temos praticamente um pouco mais de 4 milímetros entre os implantes, mas a distância do ponto de contato à crista alveolar é um fator complicador para a possibilidade de termos papilas nessa região. Após a colocação dos implantes, nós realizamos uma nova regeneração, tá? Como descrito pelo Istvan Urban, onde essa nova regeneração tem o objetivo de quê? De blindar qualquer possibilidade de reabsorção óssea futura. A partir de, então, colocação do osso bovino e recobrindo esse osso com a membrana de colágeno. Realizando, então, a nova sutura. E podemos verificar que 6 meses após a colocação dos implantes na tomografia, que esse novo osso colocado durante a inserção dos implantes, ele teve uma boa adaptação, uma boa integração com já na forma, aumentando mais ainda essa espessura do rebordo e estabilizando esse rebordo de qualquer possibilidade de reabsorção a longo prazo. Uma boa quantidade de osso na vestibular desses implantes também é um fato importante, e nós saímos dessa situação de reabsorção severa para essa outra situação clínica sem o uso de enxerto autógeno. Observem toda a cronologia do caso, na tomografia também. Saímos de um rebordo de praticamente 1,8, algumas áreas até menor do que 1 milímetro, e agora temos um rebordo completamente reconstruído, já com o implante na sua posição ideal. A reabertura, um procedimento onde nós realizamos a manipulação dos tecidos moles. Então, indicamos um enxerto conjuntivo para melhorar o contorno e qualidade também do nosso tecido gengival. Já um enxerto fixado na posição. E a paciente já pronta para receber os provisórios. Então, provisórios aí, a parte protética realizada pelo Dr. Adilson Torreão Filho, daqui de Recife. Os provisórios já na boca da paciente. E aí o trabalho definitivo realizado pelo Leonardo Bocabella de Campinas, de São Paulo. Tá? 4 dentes individualizados. Observe o perfil de emergência desses implantes em relação às coroas. Tudo isso graças a um planejamento adequado, um guia cirúrgico. E a paciente já com as coroas definitivas instaladas na boca. Observem que a papila entre o implante 21 e 22 não formou uma papila como o lado contralateral, apesar de as distâncias serem as mesmas. Tá? Mas ainda é uma foto recente, uma foto que é apenas 2 meses, essas coroas foram inseridas, e podemos esperar até uma melhora um pouco dessa formação da papila. Mas a paciente bastante satisfeita com o resultado, o contorno, onde vocês observam o perfil de emergência bastante adequado, um bom posicionamento, repito, dos implantes, devido ao planejamento reverso. Sorriso da paciente, não mostra muito essa transição. Uma vista mais lateral. E o que importa para a gente é o resultado que o paciente ele ficou bastante satisfeita. Como vocês podem ver, o sorriso realmente da paciente foi transformado. E se compararmos o antes e depois, observamos então um bom ganho estético, uma reabilitação adequada para essa paciente. Tá? Então, como uma radiografia periapical, após a colocação dos implantes, é bastante importante para o controle e o segmento desses implantes a longo prazo, onde você pode realizar radiografias posteriores e comparar com a radiografia inicial para calcular, estimar a perda óssea para implantar que, porventura, possa ocorrer. Tá? Então, como considerações finais do nosso caso, é a importância do planejamento reverso, a fim de possibilitar o posicionamento ideal desses implantes, conhecimento das propriedades biológicas dos biomateriais, para indicar de forma correta esses biomateriais, ou associá-los na maioria dos casos, sempre levando em consideração as vantagens de cada tipo desses biomateriais.
a indicação e execução adequada da técnica cirúrgica, como foi discutido, e sempre pensando em previsibilidade. Previsibilidade e, se possível, com procedimentos minimamente invasivos. Como saímos, nosso caso, dessa condição da paciente, chegando a essa condição, né, com uma previsibilidade, uma boa previsibilidade e também com uma menor morbidade, no sentido em que não foi removido osso autógeno da paciente. Tá? Então, queria agradecer a presença de todos mais uma vez e, de antemão, já me colocar à disposição para a discussão e responder as perguntas que, por acaso, surjam a partir de agora. Tá? Obrigado mais uma vez. Alô, João? Vitor? Tá me ouvindo, André? Oi, tá me ouvindo? Então, Joia, joia. Então, vamos iniciar a discussão. As pessoas já estão aqui se manifestando no chat e colocando algumas perguntas para o André. Inicialmente, eu vou colocar perguntas que vieram do chat. Eu anotei algumas questões aqui minhas, pessoais. Imagino que o Vitor e o Cleverson também devem ter anotado questões deles, pessoais. Então, se depois de ter respondido as questões do chat, a gente passa para as nossas questões pessoais, tá bom, André? Tá, então, tranquilo. A primeira pergunta, eu vou colocar uma pergunta que a Marília fez, né? E a pergunta dela, eu achei bastante interessante. Então, a pergunta dela é, se nesse caso, você poderia ter utilizado a Sausage Technique? Excelente pergunta. Quando eu falei do tipo de membrana que nós poderíamos utilizar, uma das membranas era a membrana de colágeno, a membrana reabsorvível, que ela apresenta uma vantagem em relação a ter menos complicações quando comparada com a membrana rígida, como, por exemplo, a malha de titânio, e uma técnica descrita pelo Istvan Urban, e que nós poderíamos indicar sim. No entanto, como eu falei, na literatura ela traz uma maior previsibilidade quando utilizamos as membranas rígidas. E especificamente nesse caso, onde a vascularização do osso na região receptora era bastante comprometida. Então, nós escolhemos utilizar a malha de titânio, mas, obviamente, a literatura também traz casos com a utilização de membranas de colágeno. Poderia ser utilizado, mas não foi a nossa escolha por esses motivos. André, tem uma pergunta aqui do Ricardo também. Na verdade, é uma pergunta que se divide em duas. Mas como você tocou no aspecto vascularização, eu vou complementar a pergunta da Marília com uma pergunta minha, tá? Isso engloba todas as técnicas. Eu já tratei alguns casos e com defeitos de características semelhantes a esse seu, que você tem pouquíssima disponibilidade de medular e quase que só cortical, né? O que você acha da previsibilidade desse tipo de defeito, independentemente do tipo de técnica utilizada? Você acha assim, que a gente vê na literatura que esse tipo de defeito é um defeito de ganho horizontal, não seria um defeito de ganho vertical. E que, teoricamente, isso seria bastante previsível. Mas você acha que esse defeito em que você tem a união das duas corticais e praticamente o desaparecimento da medular, ele se enquadra também nessa classificação de alta previsibilidade? Eu acho que ele se torna um defeito previsível. No entanto, para mim, uma importante
situação é a morfologia do defeito. Se você observar esse defeito, a gente tem uma concavidade onde a gente vai ter os picos ósseos em sentidos, digamos assim, nas raízes dos caninos, nós temos aquela elevação óssea. Depois tem uma concavidade e aí esse defeito ele se torna mais previsível, né? Então, se eu botar aqui numa foto, deixa eu botar numa foto, deixa eu ir para o slide, uma foto clínica. Um pouco lento aqui. Pronto aqui. Você quer contar? Enfim. André, você quer essa foto aqui? Ó. André, porque eu não estou conseguindo. Tudo bem. Isso. Faça a sua resposta. Esse defeito onde nós podemos observar essas elevações nos caninos, esse defeito, quando essa concavidade ele está dentro do envelope ósseo, o defeito torna mais previsível. Agora, os defeitos que o rebordo é completamente trófico, só cortical, e a gente tem as raízes terminando no nível desse defeito. Então, para mim, esse tipo de defeito, ele vai diminuir essa previsibilidade. Mas eu acredito que com a técnica adequada, mantendo esse fechamento primário do retalho, a utilização associado principalmente de osso autógeno, nesses casos, como o osso bovino, ele apresenta um certo grau de previsibilidade, independente da técnica que você utilize. Certo. André, vou passar agora para uma pergunta feita pelo Ricardo, que é sobre a incisão, tá? Perfeito. O Ricardo quer saber o seguinte: se a incisão que você fez, ela foi exatamente no centro do rebordo, ou se ela foi levemente deslocada para uma das faces, no caso aqui ele mencionou para vestibular. Não, a incisão, no caso, foi feita no centro do crestal, né? No centro do rebordo. Certo. E a outra pergunta dele é se esse fator de crescimento utilizado, no caso a BMP, se ele está disponível para compras no Brasil. Acho que antes para complementar essa pergunta aí do Ricardo, caso esteja disponível no Brasil, quais seriam as formas de apresentação dele e como ele deve ser manipulado, assim como ele deve ser misturado no enxerto? Eu acho que isso seria legal. É legal, Vitor, essa pergunta. Sim, no Brasil, esse BMP, tá? Tem registro na Anvisa, está liberado para a região maxilofacial desde 2007. 2007, desculpa, pela UFDA em 2007, pelo 2009, aqui no Brasil, pela Anvisa. Como o Vitor perguntou, a gente tem diferentes tamanhos de kits. Temos kits desde extra small a kits grandes, extra large. Obviamente, vai aumentar a quantidade de BMP. No entanto, é importante citar que a concentração ela é a mesma, é 1,5 miligramas por ml. Então, essa concentração de BMP ideal que nós temos que ter para ser capaz de formar um osso, fazer o processo de osteoindução. Então, nesse caso, foi utilizado um kit P. Né? A gente tem um kit P que foi utilizado nesse caso, dá para fazer uma região anterior dessa com esse kit P, e aí a gente associa ao osso bovino para justamente aumentar o volume desse enxerto, além das características já discutidas, que ele promove uma estabilização e a longo prazo desse enxerto, né? Mas é um procedimento, uma técnica bastante sensível. Existe uma curva de aprendizado para trabalhar com esse material, tá? Mas a grande desvantagem dele ainda é o custo, né? O custo bastante
bastante elevado. Mas é disponível no Brasil, sim. Teve mais alguma coisa para responder? Complementando, ali deu para, pela foto, imaginar que ele é como se fosse um gel, certo? Como se fosse uma... Deixa eu falar da manipulação. Sim, a manipulação é o seguinte, essa proteína, ela vem em forma liofilizada, ela vem em forma de pó, tá? Então, você vai aspirar para aquele tamanho do kit que você está utilizando, a quantidade X de água destilada, para que após a reconstituição dessa proteína, ela tenha a concentração final de 1,5 miligramas por ml. Então, a partir da reconstituição, você deixa ela 15 minutos no vidro para reconstituir. Depois disso, você aspira com a seringa, ela é líquida, e aí você vai colocar em cima de uma membrana de colágeno. A membrana de colágeno, ela é o meio carreador dessa proteína. Então, o osso, ele só vai se formar dentro desse carreador, que é a membrana de colágeno, atualmente. Existem estudos que estão tentando ver outros meios de carreador, um carreador mais rígido, que seria interessante para a gente. Mas ainda, por isso que necessita da tela de titânio, para dar esse arcabouço. Então, ela é uma membrana de colágeno embebida com BMP. E essa BMP tem que esperar mais 15 minutos dentro dessa membrana de colágeno, antes de utilizá-la, para poder que essa BMP se ligue a essa membrana e não escoe na hora da manipulação e inserção na área receptora. Tá? Então, esses passos também é bastante importante. Então, meia hora antes da utilização do material, tem que ser dado início ao preparo. Legal. André, surgiu mais uma pergunta aqui, na verdade, mais duas perguntas no chat, do Marcelo e do Bill. Então, vou começar pela pergunta do Marcelo. Ele pergunta o seguinte, que se você não tivesse feito dentes individualizados, tivesse partido para escolha, de repente, de 2 implantes, não haveria maior possibilidade de formar papila? Com certeza. Né? Então, como eu mostrei naquela tabela, aquele estudo do Garber e do Salama, onde a gente sabe que papilas entre implante e pôntico apresenta a probabilidade de ter um maior comprimento, né? Como a gente pode observar aí na tabela. Isso foi uma questão levantada. No entanto, era um desejo da paciente de ter dentes individualizados, querer, enfim, passar fio dental. E como tinha uma distância maior do que o normal, pela distalização dos caninos, principalmente do canino direito, foi colocado o implantes individualizados. Né? Mas essa é uma questão bastante importante e talvez o resultado, a manipulação, o condicionamento gengival poderia ter sido melhor se tivesse usado 2 implantes. Né? Concordo plenamente. Já que você falou de condicionamento e tem relação com isso, quanto tempo essa paciente ficou em fase de provisórios antes do confeccionamento dos definitivos? Não, ficou bastante tempo. Essa foi uma paciente de curso, né? E ela foi feita toda essa parte protética com o professor Adilson Torreão Filho. Ele ficou condicionando bastante esse tecido, foi mais de 6 meses aí na fase de provisório, que ela ficou até a colocação da próstata definitiva. Certo. Eu vou passar agora para a pergunta do Bill. Aliás, só enfatizando, todo mundo que colocou suas perguntas, está todo mundo te elogiando, gostando bastante da aula, do material, de tudo colocado, viu, André? Obrigado. O Bill pergunta o seguinte: levando em consideração a falta de medular e a espessura do rebordo, qual seria o limite de espessura de enxerto em relação à nutrição que a gente consegue ganhar em osso neoformado? Ou seja, até que tamanho a gente consegue aumentar isso e ter previsibilidade sem ter complicações? Eu não sei se existe um número. Você vê que tem áreas ali que tinha 0,9 milímetros. Acredito que a partir daí a gente já não vai ter mais quase que cortical, vai ter um defeito vertical já associado. Né? Eu não sei responder que, em termos de valores, nós temos que, na literatura, não sei se existe isso,
mas eu acredito que vai depender, basicamente, do tipo de material que você vai utilizar. Para mim, hoje, o melhor material, a primeira escolha, é sempre o osso autógeno associado ao osso bovino, em proporção de 50% a 50%. Né? Então, eu acho que esse, para aumento de um jeito desse, se você utilizar apenas material condutor, acredito que todos aqui concordam que a previsibilidade diminui bastante. Né? Mas realmente eu não sei se existe, alguém sabe aí quantificar essa espessura, eu nunca vi isso na literatura. Ô, André, complementando aí só essa pergunta, como falou, a gente viu que um ganho excelente, enorme, né? Realmente eu também não conheço essa quantificação, né, de limites, mas você acha que esse ganho que você teve foi mais pelo uso da BMP, ou você acha que se você usasse só o osso bovino com o osso autógeno, você teria um ganho semelhante? Eu acho que a gente ia ter um ganho semelhante. E acredito que até, e assim, pessoal, esse caso foi um caso que, digamos assim, que deu tudo certo, teve uma formação óssea bastante importante. Não é todos os casos que ficam assim, não. Isso a gente tem que também falar, porque o uso da BMP foi só um potencializador, né, porque a gente não tinha osso autógeno suficiente como área doadora. Mas eu acho que se a gente utilizasse só osso autógeno com o osso bovino, teríamos o mesmo resultado, talvez até um pouco melhor, né, porque hoje é o melhor material de maior previsibilidade é osso autógeno e associado a osso bovino. Mas eu concordo, Cleves, que a gente conseguiria um bom resultado também. A BMP aí foi mais quando você não tem a possibilidade, a paciente não quer de jeito nenhum utilizar osso autógeno, é uma cirurgia com a menor morbidade, mas hoje em dia você pode coletar esse osso com brocas especiais, com raspadores, também que não é tão mórbido assim. Então, ó, eu estava montando aula disso, eu estou com a cola aqui na minha frente. Né? Segundo a revisão de Milinkovic e Cordaro 2014, você tem em média em ganho horizontal 4,3 com enxerto em bloco e 3,31 com regeneração assegueada. Essa é uma revisão sistemática em 2014. E nisso, se você olhar os casos dentro dos estudos, você vai ter casos que, de repente, ganharam 8, 7, mas também casos que ganharam menos. E isso varia, como você falou. Mas só para exemplificar com números a pergunta do Bill, eu acredito que algo seguro seria que a gente colocasse algo próximo à média ou um pouco a mais. A partir disso, a gente iria, digamos, estar arriscando, talvez, para alguns pacientes, ultrapassar o limite dele, né? Então, acho que esse exemplifica com números de maneira interessante isso que ele falou. Legal, mas eu acho, João, que essa diferença principal é em relação à morfologia do defeito. Esse defeito aí é um defeito bastante previsível para uma regeneração com osso particulado. E se você pegar os estudos do Urban, ele praticamente não faz mais enxerto em bloco, né, pela morbidade da área doadora. E os estudos dele, até o uso aí da Sausage Technique, ele consegue coisas extraordinárias, né? Mas na mão dele, não sei até que ponto isso é previsível na mão da maioria. Eu, particularmente, eu não acho esse defeito tão previsível. Eu acho esse defeito um defeito difícil, né? Enfim, eu acho um defeito que você consegue ganhar, mas conseguir aquele ganho que você teve de primeira, eu acho que tem vários fatores, dentre eles, é claro, a pessoa que está executando a cirurgia, que foi tudo muito bem executado, mas isso daí a gente já passa da parte científica para a parte de âmbito pessoal e preferências pessoais, e é lógico, isso aí está relacionado às suas experiências com os casos que você fez, né? Então, isso é uma
opinião própria minha. Eu queria saber se o Vitor e o Cleverson têm mais alguma coisa a colocar de perguntas. Bom, eu acho que foi isso, André. O André falou bem e o pessoal perguntou bem também. Acho que as perguntas foram bem pertinentes. É bem isso mesmo. A ideia que eu tinha, assim, eu sei que ele mostrou para a gente um acompanhamento já com uma semana e depois 9 meses. Eu queria só saber dele como é que essa velocidade de cicatrização, com quanto tempo o paciente já está numa condição melhor. Ele falou que interfere também em tecido mole, essa cicatrização tecidual e como é que funciona. Porque pelo tempo da aula, eu diminuí, eu coloquei só o início e o final. Né? Mas isso é um material que a gente tem que falar com a paciente que vai inchar, ela vai ficar toda com muita equimose, tem paciente que até o olho incha, fica com equimose periorbitária, vai variar de cada paciente. Mas com uma semana ela está bastante edemaciada, né? Já com 15 dias, até você olha a sutura, você pensa que vai abrir tudo, que não está um aspecto legal, mas você depois vai passando uma semana, com 15 dias já está um aspecto bastante melhorado, e aí vai melhorando, né, com o tempo. Agora, um fator interessante que eu não coloquei na aula por conta do tempo, mas a gente pode discutir, é a fase de provisório, né, a provisionalização desses pacientes, que é um fator também bastante crítico, onde a gente tem que sempre priorizar e indicar as próteses dentro suportadas. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer A gente pode testar aqui, ver se eu consigo fazer um share screen. André, enquanto você mexe no share screen, eu tenho uma outra pergunta. Vai perguntando. Que eu particularmente acho que é algo que a gente tem que refletir sobre, né? Eu vejo aqui teu ganho, e você teve um ganho bastante expressivo. Até que ponto você acha que a gente deve colocar como protocolo, ou sei lá, necessidade, aquela segunda regeneração óssea guiada que foi feita, né? Será que aquilo realmente é necessário? Eu sei que o Urban coloca, mas não sei, é um ponto que eleva custo, eleva tempo, e para que aquilo realmente contribuiria num ganho como esse, que você já tem, sei lá, 7 milímetros, 1 milímetro a mais, 1,5 a mais de cada lado do implante? Porque um fator interessante, principalmente no uso dessa proteína, a gente tem um grande ganho inicial, como a gente viu, mas a longo prazo também tem um certo grau de remodelação, né, de reabsorção em longo prazo. Então, essa segunda regeneração é mais para tentar evitar e blindar qualquer possibilidade de perda a longo prazo. Obviamente, isso aí deve-se fazer estudos para realmente mensurar quanto a gente deve fazer ou quando não. O Urban, ele ainda fala que ele prefere utilizar 30% de osso autógeno e 70% de osso bovino nessa segunda regeneração. Eu, particularmente, acho que você ainda remover osso autógeno de outra região, já no caso desse, a gente optou só apenas pelo osso bovino. Mas agora a gente não tem como responder. E quando indicar realmente se isso vale a pena, eu sei que aumenta custo, né? Aumenta bastante custo, haver um pouco tempo de tratamento da paciente, mas existe ainda a necessidade de estudos para realmente quantificar isso aí. Certo. André, você conseguiu achar o que você queria mostrar, André? Dá para fazer? Acho que o Vitor tem uma outra questão. Pode falar, Vitor. Minha pergunta você falou que o custo é o principal empecilho de usar o BMP. E a gente tem algumas revisões sistemáticas, tem Cogestet 2013, 2008, que mostra o EDF também é um bom osteoindutor.
que já teve experiência com o PGF? O que você tem sobre isso? Não Tendo em tenho, vista não tenho que o custo experiência. é mais baixo. É mais baixa, né? Eu não tenho experiência com. Existem relatos na literatura, mas eu particularmente não tenho experiência. Em relação ao Austin Doutor, minha única experiência é com BMP. Mas é uma opção. Ó, tem mais uma questão vindo aqui do chat, o Bill contribuindo novamente, e uma pergunta bem interessante aqui que ele coloca. Você fez, para essa técnica cirúrgica, esvaziamento do canal nasopalatino? Se sim, isso seria um ponto negativo para o uso da malha? A gente quando vai colocar uma malha nessa região, a gente tem que praticamente esvaziar o canal, né? Porque se você não esvaziar o nervo, vai atrapalhar o posicionamento da malha. E nesse caso, nós esvaziamos o canal para poder melhor posicionar a malha no palato. Porque se você observar, a gente não só regenerou a vestibular, né? Também a gente regenerou um pouco a palatina, né? Para poder ter um maior ganho horizontal. Mas é uma boa pergunta. E quando você faz esse esvaziamento, André, você vai lá, coloca uma broca e secciona. Como que você faz o esvaziamento? Isso, geralmente nós, quando identificamos o nervo, eu apreendo o nervo com a pence hemostática e tento tracionar, puxo ele, aí ele rompe. Se ficar, né, algum fragmento ainda de nervo dentro do canal, você pega uma broca e aí passa a broca dentro do canal. Certo, então eu vou colocar um pouco de pimenta aí, né? Vocês conseguem... Quando conseguem Só um tela? segundo, André. Não está aparecendo. Então, deixa Não eu está tirar. aparecendo. Pode falar. Quando a gente faz, e eu já tive algumas experiências negativas, mais uma vez, né? A gente tem as experiências nossas e isso nos deixa com medo. Eu tive uns 2 casos que eu fiz esvaziamento de forame palatino e eu tive um pouco de necrose do retalho por palatina, né? Esses casos, no final, não houve comprometimento, mas eu passei por uma fase de desconforto que eu tive que lidar com o paciente com aquela região de necrose. Nesses casos, eu estava utilizando membranas de colágeno e não teve maiores complicações para o futuro do caso, a gente conseguiu reabilitar. Agora, a minha questão é, será que isso daí não poderia ter um efeito mais problemático com uma malha de titânio? Porque se você tem essa exposição, você tem um risco maior de danos futuros. Vamos falar um pouco de complicação. Particularmente, eu nunca tive... Isso é uma técnica que a gente rompe o nervo com frequência. Geralmente não tem queixa de paciente em termos de parestesia, não tem... Particularmente, nunca a gente evidenciou necrose do retalho. Mas, em termos de exposição, o importante é que, se a malha ela expor, digamos assim, no primeiro mês, você vai provavelmente perder grande parte do seu enxerto, se não ele todo. Se você tem uma exposição dela tardia, a partir do terceiro, quarto mês, você praticamente vai perder um pouco de enxerto, mas você mantém grande parte dele. Porque abaixo da malha, ela já tem tecido neoformado. E por que a malha ela expõe? Ela expõe, se for precocemente, pela sutura, né, pelo retalho que foi suturado sob tensão. Se ela tem uma exposição tardia, às vezes é porque o biotipo periodontal do paciente é fino, às vezes porque há uma grande reabsorção desse enxerto, e se o enxerto reabsorve, o tecido gengival ele vai atrás do osso, né, e aí a malha ela é exposta. Mas em relação a esse tipo do nervo nasopalatino, eu particularmente, assim, isso é uma frequência que a gente faz esse tipo de esvaziamento e, particularmente, eu nunca presenciei uma necrose por conta disso, não. Exposição de malha já tive, algumas,
mas necrose por conta disso eu nunca verifiquei. Certo, certo. Obrigado aí, André. Pessoal, a gente está chegando aqui a um pouco mais de 1 hora, né? Em virtude do grande número de perguntas, todas elas bem interessantes e relevantes, nós estendemos um pouquinho mais o webinar de hoje. Do nosso encerramento, eu gostaria de perguntar para o Vitor e para o Cleverson se eles têm alguma coisa a mais a colocar. Eu queria só agradecer mesmo a participação de todos. Acho que a gente teve uma boa participação hoje, o pessoal assistindo e perguntando, que isso consiga cada vez mais aumentar, né? Que a gente tenha a participação de mais gente. Como o João disse, a gente tem mais de 50 já membros do grupo, então que quanto maior o número de pessoas assistindo e participando, maior essa interação, maior troca de experiência. Então espero que isso continue cada vez melhor. Eu falo minhas palavras do Cleverson. Certo. Outro ponto legal que eu ia falar, estamos aumentando o número de estados, né? Então a gente já tem Santa Catarina, a gente tem Minas, Rio Grande do Sul já tem participantes do grupo, e a gente está aí aumentando os estados que nós estamos presentes, né? Paraná já temos alguns também, enfim, o grupo está crescendo, tá? Eu gostaria de agradecer a belíssima aula, né? Todas as respostas também. Muito obrigado aí por todas as colocações, tá? E passo a palavra para você para fazer aí suas considerações finais e encerrar a sua sessão. Obrigado aí pela participação de todos, pelas perguntas. Eu já vou me comprometer, vou também separar um caso aqui, que eu vou colocar no nosso grupo, onde a gente teve um ganho horizontal, uma área bastante extensa, até maior que essa, e onde não utilizamos BMP, foi osso autógeno e osso bovino. Tá? Então, vocês vão ver também que a gente consegue um bom resultado. E fico aqui já na obrigação, já separei, já montei a parte da dica do vídeo, vocês vão ver como a gente modela essa malha, tá? Algumas opções que nós temos, e aí falta só gravar, João, para poder colocar lá na dica clínica. Ótimo, então, ótimo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da apresentação, espero poder ter contribuído um pouco. E agradecer mais uma vez, e como o Cleverson falou, né, esperando sempre que nos próximos eventos a gente tenha uma participação de um número maior de membros. Agradecer a todos aí o tempo disponibilizado pelo esse webinar, e desejar uma boa noite a todos. E como último ponto, só não esquecendo, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pode continuar essa discussão no fórum. Tá? Então, quem quiser colocar uma pergunta que tiver depois, ou quiser colocar uma foto de um caso para discutir, de repente eu posso colocar também os que eu tive de necrose, e a gente discutir perante a isso também. Tá? Então, quem quiser continuar essa discussão no fórum e colocar mais perguntas, todos nós aí, principalmente o André, que tem toda a expertise nessas reconstruções maiores, pode nos ajudar a elucidar as dúvidas, tá? Boa noite a todos, obrigado, pessoal, e até a próxima aí.